Tem uma pergunta que eu quero te fazer. E eu preciso que você seja honesta, mesmo que a resposta doa um pouco. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só porque gostava? Não porque era necessário, não porque estava na lista, não porque alguém precisava, só porque você queria. Só porque aquilo trazia alegria para você. Pensa nisso, porque para muita gente essa resposta não vem rápido. E não é porque você não tem desejos, gostos ou vida interior. É porque, em algum ponto da jornada, essa parte de você foi sendo adiada. Primeiro um pouco, depois mais, depois tanto que virou normal. E o normal virou identidade. E a identidade virou a sensação de que talvez nunca tenha existido uma versão sua antes de tudo isso. Mas existiu. E ainda existe. Ela só está esperando você lembrar dela. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Me responde outra coisa. Se alguém te pedisse para se descrever em 5 palavras, quais seriam? Provavelmente mãe estaria lá. Talvez esposa, cuidadora, forte, guerreira. Mas e você? A mulher antes de qualquer papel, a que tinha músicas favoritas, um jeito específico de tomar café, coisas que faziam você rir do nada, sonhos que eram só seus. Ela entrou nessa lista? Eu não pergunto para te provocar. Eu pergunto porque esse esquecimento de si mesma é uma das coisas mais silenciosas e mais caras que acontecem. E não acontece de uma vez. Acontece em camadas. A primeira é o impacto, quando tudo muda e você precisa aprender, adaptar, lutar. A vida de antes entra em pausa. E faz sentido. É necessário. Você entra em modo sobrevivência. A segunda camada é o tempo. A pausa vira hábito. O hábito vira normal. E um dia, você percebe que esse, por enquanto, já virou anos. A terceira camada é a identidade. Você deixa de se ver como uma mulher que também é mãe e passa a se ver apenas como mãe. E quando alguém pergunta como você está, você fala do seu filho. Quando perguntam do que você gosta, você trava. Quando te dão um tempo só seu, você nem sabe o que fazer com ele. Isso não é falta de personalidade. É o resultado de anos se colocando em pausa. Deixa eu te apresentar a Cláudia. 42 anos. Um filho de 15 com síndrome de Angelman. 15 anos sendo forte, sendo referência, sendo quem resolve tudo. E ela me contou de um sábado à tarde que mudou tudo. O filho estava fora. E ela ficou sozinha, sem demandas, sem urgência, sem ninguém precisando dela naquele momento. E ela travou. Ficou parada no meio da sala, sem saber o que fazer. Não era tristeza, era estranhamento. Ela disse: "Eu não sei mais do que eu gosto. Faz tanto tempo que eu não escolho nada pra mim, que eu perdi essa conexão." Ligou a TV, trocou de canal sem parar. Pegou o celular, rolou sem ver nada. Tentou ler, não conseguiu. E depois de um tempo assim, ela sentou no chão e chorou. Não de desespero, mas de reconhecimento. Ela disse: "Eu percebi que me perdi e nem vi quando isso aconteceu. Eu estava tão ocupada sendo mãe que deixei de ser eu." E a Cláudia estava com saudade da Cláudia. Existe uma cena na Bíblia que fala diretamente sobre isso. Maria e Marta. Jesus estava ali, e Marta estava fazendo tudo. Servindo, organizando, resolvendo, enquanto Maria estava sentada, apenas ouvindo. E Marta se incomodou. Foi até Jesus e disse: "Não se importa que eu esteja fazendo tudo sozinha?" E Jesus respondeu algo que até hoje incomoda. "Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só." Ele não ignorou o que ela fazia, mas mostrou o que estava faltando. No meio de tudo que você faz, existe algo que não pode ser adiado para sempre. Sentar. Estar. Existir além da função. Não como luxo, como necessidade. Porque seu filho não precisa só do que você faz. Precisa de quem você é, da sua presença real, da sua alegria, da sua vida. Uma mãe que se perde de si mesma continua presente, mas não inteira.
E crianças sentem isso, mesmo sem saber explicar. Uma mãe que se reconecta, mesmo aos poucos, traz uma presença que nenhuma rotina substitui. A Cláudia me disse que quando começou a voltar para si, o filho percebeu antes dela. Ele começou a rir mais, a chamar por ela de um jeito diferente, como se sentisse que a mãe tinha voltado. E ela voltou, de si mesma. E você também pode, não de uma vez, mas em pequenos passos. Começa com uma pergunta. Quem era você antes de tudo isso? Não o que você fazia, quem você era, o que te fazia rir, o que você gostava, o que era só seu. Escreve, sem filtro, sem julgamento, porque você não reencontra o que não consegue lembrar. Depois, escolhe uma coisa, só uma, e dá 15 minutos para ela essa semana. Não para produzir, não para resolver. Só para lembrar que você existe além da função. E fala com Deus sobre isso. Ele não te criou para desaparecer dentro de um papel. Ele te criou inteira e quer te ver inteira. Você merece se encontrar de volta. A mulher que você era e a mãe que você é não competem. Elas se completam. E quando você se encontra de novo, você não se afasta de quem ama. Você volta melhor. Me conta nos comentários. O que em você ficou em pausa e você sente falta? Pode ser pequeno, mas é seu. E se isso falou com você, compartilha com alguém que precisa lembrar disso também. Às vezes, tudo que alguém precisa é se lembrar que ainda existe. Te vejo na próxima.